Olá, tudo bem? Bem-vindos, bem-vindas, professores e alunos, ao projeto Leituras da História. Só aqui no canal do professor Israel Gonçalves. Sigam tanto no YouTube, já se inscreva no canal, já aperte o sininho para receber as notificações. Todo dia está tendo vídeo novo. Sobre o quê? Sobre esse projeto que vai falar de toda a história do ensino fundamental e do ensino médio, ou seja, da disciplina de história. Então, hoje nós estamos na série oitavo ano e no disciplina de História, no capítulo 3. Tá? Nós vamos falar sobre a Revolução Industrial, que é a continuação do capítulo 2, que já está gravado nesse canal. Pode curtir, compartilhar e, claro, assistir, colocar seus comentários, joinha. Então, vamos lá? Então, Revolução Industrial. A maquinofatura. Antes da Revolução Industrial, as formas de produção predominante nas cidades europeias eram o artesanato e a manufatura. No artesanato, as tarefas eram feitas geralmente pelas mesmas pessoas. No caso da confecção de sapatos, por exemplo, era feito pelo sapateiro, que criava um modelo, cortava, costurava e colocava o couro. O artesanato era o dono, o artesão era o dono da matéria-prima e das ferramentas, e a oficina ficava na sua própria casa, então é uma questão doméstica. A partir do século XV, com as grandes navegações e as conquistas, ou seja, os massacres, os genocídios feitos pelos europeus na África, na Ásia e na América, conquistaram um novo mercado. Isso aumentou muito a procura de produtos europeus. Muitos negociantes da Europa passaram então a reunir trabalhadores em grandes oficinas e lhe oferecer matéria-prima e uma remuneração pelo serviço realizado. Ou seja, sai do trabalho feudal para o trabalho assalariado. Essa forma de produção é chamada de manufatura. Nela, a oficina e as ferramentas pertencem ao capitalista e cada trabalhador faz uma parte do trabalho. Está vendo que tem o movimento do artesão e seu artesanato, agora do burguês, do dono de uma pequena empresa, um pequeno empreendimento, que ele vai fazer a manufatura. Vamos para um terceiro movimento. Depois, com a criação de máquinas industriais movidas a vapor, ocorreram mudanças profundas no ritmo da vida dos trabalhadores e da vida no trabalho. Cada uma dessas máquinas substituía diversas ferramentas e realizava o trabalho de várias pessoas. As pessoas foram deixando de trabalhar em casa ou em oficinas e passaram a trabalhar em fábricas para um patrão ou em troca de salário. Essa nova forma de produção foi chamada de maquinofatura. Tá? Então, a Inglaterra foi pioneira nesse movimento. Então, vamos lá. Foi na Inglaterra que se desenvolveram as principais máquinas movidas a vapor. Foi lá também que surgiram as primeiras fábricas. Entre os fatores que favoreceram o pioneirismo inglês na Revolução Industrial, podemos citar. Vou citar 5, tá? Rapidamente. A minha ideia aqui não é fazer interpretação, é fazer a leitura da história. A interpretação a gente faz em outros vídeos. Os capitais acumulados, primeiro, então, do pioneirismo inglês. Por que isso aconteceu? Primeiro, os capitais acumulados por meio da pirataria na costa da Ásia, e da África e da América e do comércio, incluindo o tráfico de escravizados com as colônias e outros países. Isso aqui agora foi considerado até agora em 2026, em março de 2026, como o maior crime contra a humanidade foi esse movimento de colocar as pessoas na situação de escravidão. 2. A mão de obra farta e barata, uma vez que milhares de camponeses haviam sido obrigados. Isso aqui você precisa ver lá o vídeo número 2, tá? O capítulo número 2 do oitavo ano, que fala sobre isso. Então, essas pessoas, vou ler o capítulo 2, vou ler o item 2. A mão de obra farta e barata, uma vez que milhares de camponeses haviam sido obrigados a se mudar para as cidades por causa dos cercamentos, que os forçaram a sair de suas terras. 3. A existência de ricas minas de carvão e de ferro, necessários para a indústria, e de um comércio interno que se desenvolveu bastante em virtude da abolição dos antigos direitos feudais. 4. A força do puritanismo, que não condenava o lucro e que pregava uma vida disciplinada e voltada para o trabalho e para a oração. Ideia de Max Weber, a gente vai ver isso lá em Sociologia. 5. A Revolução Gloriosa, que
tá no vídeo do capítulo 2 dessa série, que, de 1688, conferiu estabilidade política e criou condições para o desenvolvimento do capitalismo na Inglaterra. Várias máquinas rapidamente. Na Inglaterra, a primeira indústria a utilizar máquinas, ou seja, a se mecanizar, foi de tecidos de algodão. Até hoje, né? Se pegar Joinville, em especial Jaraguá do Sul, Blumenau, tem muita área na indústria de algodão, têxtil, por causa da colonização. O empresariado inglês se interessou por esse ramo porque havia uma grande procura por esses tecidos em todo o mundo. Além disso, o algodão vindo do Oriente, dos Estados Unidos e do Brasil, produzido por escravizados, era relativamente barato, visando produzir tecidos de boa qualidade a custos mais baixos. Os capitalistas ingleses passaram a oferecer a um custo mais baixo. Os capitalistas ingleses passaram a oferecer prêmios em dinheiro para quem inventasse máquinas de fiar e tecer. Inicialmente, as máquinas eram feitas basicamente de madeira. A utilização do vapor, contudo, exigia material mais resistente. Essa necessidade levou ao aperfeiçoamento da metalurgia. Metalurgia é uma questão relacionada com o quê? Um conjunto de tratamentos físicos e químicos usados para produzir metais como ferro, né, por exemplo. Aos poucos, as máquinas passaram a ser feitas com ferro, e a energia do vapor pode ser aplicada a diversos ramos da indústria. Daí a criação do barco, da locomotiva e do barco, né, a vapor, do navio, eventos que revolucionaram o século XIX. Rapidamente, inventos da história. Então, uma, duas, três, quatro, cinco, seis. O livro dá 6 inventos. O primeiro em 1764, no qual tem uma primeira máquina chamada Spinning Jenny. Essa máquina, ela era pequena e dava de ficar na própria casa. Ela substitui de cara 16 empregos. Então, ou seja, começa a ter uma demanda por tecnologia e, nesse caso, literalmente vai retirando as pessoas do trabalho. E as leis contra a vagabundagem, elas continuam referentes ao século XVI. Ou seja, no século XVII e XVIII, vai se aperfeiçoando o trabalho, demitindo pessoas que já estavam em situação de vulnerabilidade, e agora a tecnologia realmente substitui esse trabalho, deixando essas pessoas no que eles vão chamar de vagabundos, tá? Uma segunda máquina de 1765, do James Watt, né? Ela é uma energia ainda, ela acaba substituindo essa energia muscular, esse trabalho, mas ainda é uma máquina pequena. Já a máquina que vai realmente transformar a questão fabril é uma máquina de 1769. Então, tem a de 64, a de 65 e de 69. A de 69 ela é grande, tá? E ela já vai trabalhar algodão puro, ela é movida a água, então ela precisa de um lugar específico, grande. Então, a gente considera que ali, no início de 1970, é o início da montagem do Parque Fabril, tá? Depois, em 1785, já tem uma máquina que é do Edmund Cartwright, que ela é mecanizada. Então, veja, a busca por vapor vai ter depois a busca por energia elétrica. E, por fim, não tão final assim, em 1807, tem o barco a vapor, depois o navio a vapor, e, por fim, em 1814, a questão das máquinas dentro do quê? De uma locomotiva, ligando uma região à outra, e transformando a questão da logística. Indústria e mudança socioeconômica. Vamos lá que, olha, tem bastante coisa hoje. A Revolução Industrial contribuiu para a consolidação do capitalismo. Olha só o que é capitalismo. Modo de produzir mercadorias que se baseia na exploração do trabalho assalariado e na busca do lucro. Formaram-se duas... Só apertar aqui e continuar na chamada. Formaram-se duas novas camadas sociais: a burguesia industrial, dono das matérias-primas das fábricas e das máquinas, e a operariada, bem marxista, que troca sua força de trabalho por um salário. Com o advento da fábrica, ocorreu uma divisão muito maior do trabalho e, consequentemente, um aumento da produtividade. Isto é, passou-se a produzir mais em menos tempo, e o trabalhador perdeu o conhecimento do processo de produção como um todo. Impactos da Revolução Industrial. Vamos lá. Entre esses impactos, podemos dizer:
aumento da população mundial. Saímos da casa dos 600, 700 milhões para 1 bilhão de pessoas no final do século, mais de 1 bilhão de pessoas no século XIX. Crescimento dos transportes terrestres, locomotiva, depois marítimo, né? A questão do vapor. Então, é uma outra mudança gigantesca, tá? Construir túneis, construir pontes, construir rodovias, tá? Em relação às imigrações, entre 1850 e 1880, cerca de 22 milhões de pessoas partiram da Europa em busca de uma vida melhor em outros continentes. Ou seja, essa industrialização não foi tão benéfica assim, né? Parte dela, pelo menos para parte da população mais pobre. Parte delas veio para o Brasil. Os imigrantes europeus aqui chegados trouxeram em suas bagagens costumes, alimentos, técnicas e linguagens que tornaram nossa cultura mais rica e mais variada. O crescimento da população, da produção e do consumo, o desenvolvimento dos transportes, trens e barcos a vapor, e o aumento crescente da circulação de pessoas, produtos e ideias mudaram o modo de os seres humanos viverem e perceberem o tempo. Aqui está a revolução, tá? A ideia da revolução. O que foi a revolução? Foi isso, essa mudança do tempo, do hábito. As pessoas se tornaram mais apressadas ao se deslocar, ao comer, ao trabalhar. Era importante produzir mais rapidamente, era preciso negociar, vender e comprar com mais agilidade e em maiores quantidades, tá? O que levou ao grande desenvolvimento do comércio internacional. Vamos lá para essa reta final. Qual é a situação dos trabalhadores? A pior possível. A luta dos trabalhadores. Os operários não aceitaram passivamente as péssimas condições de trabalho nas fábricas. Uma de suas primeiras reações foi o ludismo, um movimento de trabalhadores que lutava por melhores salários e condições de vida. Os ludistas culpavam as máquinas pela queda dos salários e pela falta de emprego, e por isso invadiram fábricas para destruí-las. O governo inglês reprimiu os ludistas violentamente em 1813, marca essa data, chegou a enforcar 13 líderes ludistas, mas o movimento operário continuou sua luta por outros meios. As associações operárias dos países europeus que estavam se industrializando, como a Grã-Bretanha, a Bélgica e a França, passaram a organizar greves e passeatas, no quais exigiam a redução da jornada de trabalho, a abolição dos castigos físicos nas fábricas e o aumento de salários. Nesta luta, as associações operárias se fortaleceram, criando futuramente os sindicatos. Na Inglaterra, os trabalhadores também lutaram para aumentar a sua participação política em um documento chamado Carta do Povo, de 1838, exigia um voto universal para que os representantes das classes trabalhadoras também pudessem voltar a ser eleitos, perdão, então, o que eles queriam? A Carta do Povo, né? Eles queriam representantes da classe trabalhadora também pudessem votar e ser eleitos para o parlamento. Depois de décadas de luta em que morreram muitos trabalhadores, os governos começaram a tentar enxergar a possibilidade de mudança, mas foi muito lento. Só para dar um exemplo. Então, olha só, em 1833, limitou-se o trabalho das crianças entre 10 e 13 anos a 48 horas de trabalho. Ou seja, hoje nós trabalhamos 44 horas. O adulto, criança, não pode. Naquela época, crianças de 10 a 13 era 48 horas por dia. Tá? E de 18 anos já era 69. Em 1842, proibiram-se os trabalhos infantis e femininos nas minas. Foi em 1842, na Inglaterra. Em outros lugares continua até hoje. Em 1846, suprimiram-se os impostos sobre os cereais importados, como o trigo, que encareciam o preço do pão. Em 1847, estabeleceu-se a jornada diária de trabalho de 10 horas, olha só, para crianças também. Em 1878, limitou-se o trabalho das mulheres a 56 horas e meia, ou seja, a luta é por minuto, nas fábricas de algodão e 60 nas outras fábricas. Só em 1919, estabeleceu-se a jornada de trabalho de 8 horas diárias. Então, olha só, se a gente pegar aqui 1813, tá? Até 1919, daí um pouco mais de 100 anos. Então, a luta para a redução da jornada de trabalho
que era de 60, 70 horas, onde foram enforcados no mínimo 13 ludistas, 13 trabalhadores, demorou praticamente 100 anos, tá? Resultando. Então, é uma questão bem complexa. Se prepare, então, para o próximo capítulo, que será sobre a questão das revoluções na França, né, e a questão da era napoleônica. A gente vai ter que dividir esse capítulo 4 em 4A e B, porque é muita coisa. Se você gostou, tem ideias para melhorar o canal, tem ideias de temas, de ideias, ou querem aulas particulares, ou tipo de outras aulas, entre em contato aqui pelas redes sociais, curtam, compartilham esse material que é gratuito para vocês. Um forte abraço e até o próximo capítulo dessa série, desse projeto, Leituras da História. Valeu!